Está entrando no ar Saúde em Ação. Um programa patrocinado pelo Grupo Semeru. O programa que divulga as ações do Instituto Bezerra de Menezes. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe. O despertar da consciência. Pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Questão número 990 do Livro dos Espíritos. Podemos definir o arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Implica em dor moral, tão profunda quanto a natureza de pessoas, de nossas faltas e o grau de nossa maturidade. Quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que causou a si mesmo ou ao seu semelhante. Pode ocorrer na Terra, pelo exercício da razão, exemplo típico, o indivíduo que parte para a violência em face de determinada contrariedade. O marido traído que mata a esposa, a mãe que fere a criança para castigá-la e depois o lamento. Ah, meu Deus, por que não me controlei? Mais frequentemente, o arrependimento eclode no plano espiritual, quando o espírito defronta-se com sofrimentos e desajustes decorrentes de suas iniciativas desatinadas. No livro do Nosso Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, após reportar-se a dolorosas surpresas em face de seu comprometimento com a inconsciência e inconsequência nas lides humanas, faz um dramático apelo. Ó amigos da terra, quantos de vós podeis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos inferiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. O arrependimento não redime, é apenas o primeiro passo na árdua jornada da reabilitação, em favor da qual não bastam penitências, ritos ou rezas. É de fundamental importância que o mal seja reparado. Por isso, para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações a caminho de grandiosas realizações. Paulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos, articulador do processo que culminou com a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, experimentou o despertar da consciência no inesquecível encontro com Jesus, às portas de Damasco, e se transformou no grande arauto da mensagem evangélica. Simão Pedro teve seu momento decisivo ao ver cumprida a previsão de Jesus, que lhe afirmou
que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Na fatídica madrugada que antecedeu o drama do Calvário, a partir desse momento, dedicou sua existência à causa cristã, sem jamais experimentar novas vacilações. E no grande testemunho a que foi convocado em Roma, condenado à cruz, enfrentou com serenidade seus algozes, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porquanto não se sentia digno de morrer como seu mestre. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde a todos os colaboradores do Instituto Social Bezerra de Menezes, a todos os colaboradores do Grupo Semeru Saúde, e meu boa tarde para o meu querido técnico Armando, mais uma vez juntos nessa jornada da informação e do esclarecimento. E hoje o meu boa tarde vai para o meu querido amigo de jornada, meu querido amigo pastor Douglas Cavalcante, que hoje nos traz um tema bastante instigante, que vamos falar sobre a consciência cósmica. Boa tarde, meu querido amigo Douglas Cavalcante. Boa tarde, Ronaldo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez que você me dá essa oportunidade. Estou pronto aí e à disposição para servir e aprender com cada um de vocês. Quero agradecer os ouvintes também que têm participado aí do programa, desse grande amigo, com uma grande equipe. Namastê. É isso aí. Para nós também, pastor, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. No momento em que tu viestes aqui, né, vieste no momento de renovação espiritual, de uma saída de todo um contexto existencial, e que você nos falava do lançamento do teu primeiro livro, né, o Voo da Gaivota, né? Como é que é o nome? Entre o Céu e a Terra. Entre o Céu e a Terra. O Voo da Gaivota foi de propósito. Né? E a gente fica hoje já na 3ª edição. Né? 3º volume, está vindo o 4º volume aí agora. 4º volume. O 4º volume é sobre a consciência cósmica. É o 4º volume sobre a consciência cósmica, que é o que na verdade nós vamos falar hoje. Aí. Então já é quase que um pré-lançamento do livro. Isso aí. Né? Com certeza. Na ocasião, nós falamos desse Entre o Céu e a Terra. Naquele momento, você nos trouxe bastante experiências com relação à tua trajetória espiritual partindo daquele momento, né? E hoje, nós, em conversa, depois de todo esse processo aí de pandemia, né? Porque você voltaria aqui para lançar o 2º livro. Isso. E aí houve uma série de questões que não nos permitiram estar aqui. Hoje você está aqui conosco. Antes da gente entrar propriamente dito na questão da consciência cósmica, de propósito eu pedi aqui o despertar da consciência. E a gente falou um pouquinho, inclusive citou aqui, né, a questão de Paulo de Tarso. No finalzinho a gente falou de Simão Pedro, que em um determinado momento tiveram esse despertamento da consciência, né, do que, por que estavam ali e para quê. Né? Eu queria que você falasse um breve comentário sobre essa questão do despertar da consciência, antes da gente propriamente entrar na consciência cósmica, né? Primeiro lugar, despertar. O que é despertar? Está fazendo com que a pessoa esteja alerta. Ela está despertando. Se fala despertar é porque ela estava dormindo. Mas houve um momento em que ela despertou. Então, o despertar da consciência é uma consciência lúcida, que tem percepções das coisas. E quando se tem esse despertar da consciência, tudo fica mais fácil de se compreender, de entender, né? Por exemplo, o que é o mundo, por que nós estamos aqui. E o despertar da consciência traz os questionamentos. E através dos questionamentos é onde você vai buscar a resposta e você vai encontrando essa resposta dentro de você. Porque
Quando perguntaram a Jesus aonde está o reino de Deus, ele fala, não é de aparência visível. O reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, as respostas todas estão dentro de vocês. Isso é o despertar da consciência. E Paulo foi um que teve um despertar, porque até então Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas quando ele encontrou Jesus, houve um despertar. Porque ele encontrou alguém que trouxe a ele um conhecimento até então que era oculto, mas veio a ser revelado. E ali começou uma grande trajetória da vida dele. Foi aonde ele levou esse conhecimento aos demais, passou a ser perseguido também, como Jesus foi perseguido, porém ele teve esse despertar com o próprio mestre. Que não é o mesmo despertar que você tem, às vezes, com pessoas que ainda estão no caminho do conhecimento. Ele teve com o próprio conhecimento. Muito forte. Muito isso, forte, né? entendeu? Caminho de Damasco, a gente conhece um pouquinho, inclusive devido ao livro de Paulo e Estevão, né? Paulo e Estevão relata bem esse momento aí. E na verdade, esse conhecimento que nós temos, isso é só um trecho do que nós sabemos. É verdade. Porque o que existe é algo muito além. Ainda há muito por desvendar, né? Os próprios gnósticos, eles trazem muitos assuntos dentro de uma profundidade sobre os segredos de Jesus. Verdade. Dentro dessa questão da consciência, se nós não tivermos já, colocarmos na nossa meta da nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima, né, eu acho que dificilmente a gente consegue ter esse despertar da consciência, né? Sair desse processo de hibernação, de adormecimento, como você falou aí, né? Porque quando se fala em consciência, por exemplo, por que só estudar o espiritismo? Por que estudar só o protestantismo? Então eu vou estudar, vou despertar minha consciência, vou começar a estudar o espiritismo, vou começar a estudar o protestantismo, o gnosticismo, o budismo, o islamismo, e vou começar a ampliar minha consciência para me ter o entendimento de onde eu estou. Global, né? Global. Eu vou ser um universalista para me entender o que está acontecendo. E aonde eu vou começar a pegar as peças do quebra-cabeça e vou unificando, e a minha consciência ela vai se expandindo. Aí é onde se diz a expansão da consciência. Ela primeiro desperta, depois ela vai se expandindo. E aí o que está acontecendo? Está unificando todas as religiões. Porque a expansão traz isso, a unificação. Para no final de tudo chegar a um resumo final. Que é o quê? Nós somos a consciência. E a gente fica brigando, discutindo, enquanto poderíamos estar todos andando junto, porque nós somos um só. Isso aí. E essa coisa da intolerância religiosa que a gente vive cada vez mais arraigada no ser humano, né? A minha religião é assim, a sua religião é assado. Poderia se aproveitar um momento muito mais se aproveitar melhor esse tempo, né? Desse despertar, como você falou, de se despertar da consciência, e aí já nos preparando para entrar no tema. Você que sintonizou a Rádio Rio de Janeiro nesse momento, eu sou Ronaldo Pinheiro, estamos apresentando o programa Saúde em Ação, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Douglas Cavalcante, né? Para nos falar sobre a questão da consciência cósmica. E começamos o nosso texto, que é um texto de Richard Simonetti, foi escrito em 2015, que fala do despertar da consciência, e nós vimos falando um pouquinho sobre essa questão do despertar. Falamos um pouquinho aqui do nosso querido Paulo de Tarso, né? Citamos também no nosso texto a questão de Simão Pedro, quando ele pergunta lá, Jesus indaga, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pois ainda eu vos digo que hoje tu me renegarás 3 vezes. E na hora que o negócio começa a pegar fogo,
Você não anda com aquele nazareno? Eu não, eu nem sei quem ele é. E aí logo mais adiante uma mulher vai dizer, você não é o... Não, eu não. E as 3 vezes, ao cantar do galo, tu me renegarás. Mas sabe o que é isso, Ronaldo? O instinto de preservação da vida, eu costumo dizer isso. Vou te dizer. O que ele ia ganhar dizendo, não, sou eu sim? Ia morrer também. É a mesma coisa, a consciência, que é o espírito, quando ele está se programando para encarnar. Se programa de uma forma, mas quando entra na matéria vê que é outra. É onde ele comete vários erros. Porque não é fácil você ser maior do que a alma. Quando o espírito se une à alma, que são os sentimentos, os sentidos, as emoções, ele tem que entender que ele, como espírito, está controlando o veículo, não o veículo controlando ele, que foi o caso de Pedro. Ele perguntou 3 vezes, tu me amas? E ele falou, amo. Mas quando chegou no momento da prova, ele correu. Ali a alma prevaleceu, não o espírito. Mas é totalmente compreensível, né? É o instinto de preservação da vida. Ele sabia que ele precisava preservar. E até porque, né, dali por diante, olha o trabalho brilhante que ele faz, né, com a questão do nome do Cristo, né? Ele realmente ele vai para dentro daquele trabalho, a consciência dele despertou ali de tal forma que ele abraçou aquela causa para ele, né? Então, muito interessante. Agora, meu querido pastor Douglas, o que é a consciência cósmica? A consciência cósmica, ela é uma consciência que não se resume só ao planeta Terra, mas a outras raças alienígenas, outras civilizações, porque ela engloba o cosmo. O cosmo denso, pesado, físico, nada mais é que o quê? O laboratório da consciência que transcende. A consciência que é o quê? Fora da matéria. Então, o mundo físico, onde Jesus fala assim, o meu reino não é deste mundo. Jesus ali já estava transcendendo, porque ele veio de um mundo superior ao mundo físico. Há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a consciência cósmica, ela tem o entendimento de todo essa morada, de todo o cosmos. Então, ela consegue entender e ter a visão de que o que é religião? É religar-se a Deus. E o que é Deus? Deus é uma força. Deus não é simplesmente uma entidade, ele é uma força que rege tudo. Questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? É causa primária, inteligência suprema e causa primária de todas as outras. Isso. E Deus nada mais é que o quê? Fragmentado, porque Deus está dentro de nós e está entre nós. Ele se fragmenta. Deus é a natureza, Deus é a lua, Deus é a estrela, o sol. Deus, ele está em todo lugar. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então a consciência cósmica é o próprio Deus, dividido em várias partes. E quando você tem esse entendimento, o que é a consciência cósmica, por exemplo, a religião denominada por nós aqui como seres espirituais, mas em corpos físicos, já não existe mais. Você não vê mais aquela denominação. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu pertenço à igreja A, igreja B, templo A, templo... Não. Eu sou a consciência. E você é a consciência. Só que no estágio da evolução você ainda pensa dessa forma. E a gente tem um compromisso com essa consciência. Né? É o nosso compromisso com essa consciência. Então você, por exemplo, o planeta Terra recebeu uma visita dos pleidianos. Uma civilização pleidiana, que tem tanto pleidianos bons como ruins, como os seres humanos, bons e ruins. Reptilianos bons e ruins.
São raças que existem, arcturianos, zetas, são civilizações fora da Terra que nos visitam e nos ajudam até na evolução física. A consciência cósmica, ela consegue entender isso tudo e não vê eles como diferente de nós, porque na verdade todos somos espíritos. Tá me entendendo? Todos somos essa energia. Energia, né? Somos a pura energia. Só atuando em diferentes veículos. Isso aí. Diferentes fantasias. Cada um na sua fantasia. Porém, se você não buscar esse conhecimento, aí você vai fazer acepção. Aí você vai ter medo. Eu costumo dizer para alguns amigos meus que quando eu recebo visita de obsessores na minha casa, durante a madrugada, eu sento no sofá e falo: estou aqui, o que vocês querem? Vamos aprender um com o outro. Me fala o que vocês querem, o que vocês querem saber, o que eu posso instruir vocês, como eu posso ajudar a vocês irem para o caminho da luz. Vocês vão ficar nesse caminho? Vão ficar sofrendo, apegado aqui na terra? Eu falo assim com eles: sai fora dessa, meu irmão. Busca a luz. Procura ascender, transcender, evoluir. Sobe os degraus para você sair da lama. Então a consciência cósmica, ela procura trabalhar em um todo de um modo igual. Para a consciência cósmica não existe acepção. Somos todos iguais. Igualdade. Isso é importante a gente ter essa igualdade. É importante a gente ter essa consciência. Ela pensa sempre na questão do coletivo. Então a consciência cósmica, ela trabalha justamente com esse propósito. Ela é cheia de ideias porque na verdade ela é a própria ideia. Ela tem inúmeros projetos, né? Ela tem seus sonhos. Quando ela está no seu estado de consciência fora da matéria, ela cria toda uma programação, uma projeção do que vai ser no mundo físico, para que ela possa vivenciar as suas experiências. Caso contrário, ela vai ficar estacionada. Estacionada até quando? Porque quando a gente estaciona, a gente sabe que chega um momento que você começa a ver dentro de você que você pode ir muito além. E por que eu estou parado, estacionado? Existem muitos seres espirituais fora da matéria. Eu mesmo tenho várias experiências com espíritos que não querem saber da Terra, não querem viver experiências, não querem aprender, não querem evoluir. Então o que nós falamos para esses seres? Nós respeitamos a sua decisão. Não quer se voluntariar, não quer viver algo novo? Está satisfeito com a sua casa no campo? Fica com a sua casa no campo. Mas vai chegar um dia que eles vão ver que existem outros seres que estão se movimentando. E que ele está ficando sozinho no campo. Porque tem outros seres buscando a evolução. Quer aprender mais, quer sair mais, quer conhecer mais, quer experimentar mais. E acaba que vão obrigando a sair da inércia, né? Você vai olhando para esse universo, você vai acabar tendo que uma hora sair da inércia, né? Até chegar o estágio pleno de consciência, de ter experimentado tudo aquilo que, como eu estava conversando com Armando, né? Armando Bento. Eu estava conversando, Armando Bento, estávamos conversando, até você chegar nesse estágio pleno de consciência, de experiências completamente necessárias, que não há mais o que experimentar. Aí é que está o porém. A consciência, ela vai projetar um novo projeto, aí entra a cocriação para ela cocriar e se lançar em um novo projeto, porque até então ela ficou muitos anos, milenarmente, parada, estacionada, e tem que começar algo novo. Aí é que vem as criações dos mundos. Então, nós vamos dar um pequeno intervalo
E daqui a pouco nós voltamos já com o pastor Douglas Cavalcante falando sobre a questão da consciência cósmica. Não saiam daí. Voltamos a apresentar Saúde em Ação, patrocinado pelo Grupo Semeru. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe. Você sabia que o Grupo Semeru possui o maior e mais moderno hospital da Costa Verde? É isso mesmo. O Hospital de Itaguaí está preparado para exames e cirurgia da mais alta complexidade. E o melhor, pertinho de você, evitando grandes deslocamentos. Nossa equipe possui atendimento 24 horas para convênios e particulares. Quem conhece vai recomendar. Semeru, é com amor que a gente cuida. Vamos à música de hoje. Olá, estamos de volta. Eu sou Ronaldo Pinheiro e estamos apresentando o programa Saúde em Ação. E hoje aqui com o meu amigo Pastor Douglas Cavalcante, que veio nos trazer esse tema bastante instigante, que é falar da consciência cósmica. E no início do programa nós falamos sobre a consciência espiritual, falamos de Simão Pedro, falamos de Paulo de Tarso, fizemos um breve estudo. E antes eu queria aqui apresentar a música escolhida pelo nosso querido pastor Douglas, do DJ Agostinho Lamu,
Você vê que é uma música bem eletronizada e daqui a pouco o pastor vai falar um pouquinho dessa música, que eu não sei falar patavinas dessa música, mas é do DJ Agostinho, Lamu. Eu queria aproveitar também essa oportunidade, já que nós estamos em dezembro, né, e a gente fala muito do Natal, e o Natal esse ano ele vai ter uma outra roupagem, né, uma outra cara, né, Papai Noel virtual, as festas de final de ano virtuais, né, e isso enfim, uma série de mudanças que nós estamos tentando nos adaptar, né, uso de máscara, álcool gel, né, enfim, uma série de contra-argumentações que nós estamos usando para a gente se proteger, né? Então eu tenho dito muito para aquelas pessoas muito queridas, muito próximas, e até mesmo aquelas que não são, só saiam de casa se tiver necessidade. Como nós precisamos sair para trabalhar, tudo. Evitem aglomerações, né? As pessoas não estão acreditando muito que as coisas acontecem enquanto não acontece com a gente, com a família da gente e com algum amigo nosso, né? Se você está nesse grupo, ótimo, ainda não teve motivos para chorar por causa dessa pandemia, mas aqueles que já perderam entes queridos, que tiveram a vida ceifada por causa desse vírus Covid, sabem a dor que é. Né? Então vamos nos preservar e vamos preservar a vida dos nossos amigos, usando máscara e tendo aquele afastamento social. É só por um tempo, gente. Daqui a pouco tudo isso vai passar. E aí então, dentro dessa questão, eu quero aqui falar do apadrinhamento de Natal do Abrigo Doce Morada. Aqueles que estiverem assim com o coração fraterno, com o coração cheio de amor, podem fazer uma doação única de R$60. Podem também fazer doação de roupas, calçados, brinquedos, alimentos não perecíveis e kit de higiene pessoal. Se for esse depósito único de R$60, você pode depositar na conta do Bradesco, agência 0552, conta corrente 08638990. Repetindo, agência 0552, conta corrente 08638990. Tá? A conta é do Bradesco. O CNPJ da instituição 0046 2017 0046 2017 barra 0001 60. Festa de Natal online, dia 20/12 às 15 horas. Contatos: Carlos Neider 964390726, a nossa querida amiga Nelly 981192513 e a nossa querida amiga Binha 988556020. Tá bom, gente? Isso aí é para ajudar lá nos nossos projetos de amor do Abrigo Doce Morada. Então, voltando aqui com meu querido amigo Pastor Douglas. Pastor Douglas, essa música o senhor escolheu, DJ Agostinho, Lamu. Diria que você DJ, né? Que eu falo DJ Agostinho, Lamu. Fala só um bocadinho, só pra gente já entrar no nosso tema aí. O pessoal tá esperando, ansioso. Essa música, ela traz dentro da sua tradução um amor intenso. Quer dizer, um amor profundo que há entre um casal, ou até entre uma pessoa e outra. Um marido e uma esposa, um casal de namorados, noivos, né? Ou vamos se dizer que é um amor tão intenso que a música ela te leva a entender que é algo que nós podemos chamar transcendental, que vai além do que a gente imagina. É um verdadeiro amor, é a intensidade, a semelhança que há entre os dois. E esse amor, na verdade, é o amor que nós buscamos entre nós aqui na Terra. É um amor intenso de eu não olhar a pessoa indiferente de mim. Então essa música, por ela ser algo muito intenso, isso acabou me chamando a atenção.
Tá me entendendo? Interessante, eu nunca ia imaginar que essa música tivesse esse sentido, né? E inclusive, confidenciando aqui comigo, o pastor disse que é a música do funeral dele, né? No dia que ele desencarnar, ele pediu para que a família colocasse essa música. Porque... Interessante, né? Porque o amor verdadeiro, nós sabemos que a Terra nada mais é que um projeto. E nós temos tentado viver na matéria o que é no mundo dos espíritos. Interessante. Que é o mais difícil. É muito difícil. E no primeiro bloco, pastor, nós viemos falando sobre a consciência cósmica, né? E eu queria dar continuidade a esse tema, né? É muito instigante que você nos trouxe na tarde de hoje, e dando aí então seguindo aí o teu cronograma aí da questão da consciência cósmica. Então, a consciência cósmica, por ela ser cósmica, ela olha o cosmo, então ela não vê diferenças, não existe diferença. Se o Ronaldo chegar lá em casa hoje para sentar comigo e conversar no horário do almoço, eu vou fazer o melhor yakisoba vegano que o Ronaldo já viu na vida dele. tá na área do... Já tô cozinhando já. Tem curso e tudo. Que coragem, hein? Mas o almoço que eu vou preparar pro Ronaldo vegano é tão intenso o amor que eu vou ter com aquele almoço que eu vou preparar para você. Perdão. Que você, se não se tornar vegetariano, mas você vai querer voltar na minha casa e comer aquele almoço. Eu prefiro ir lá de vez em quando. Você vai ficar impressionado que não vai ter carne e você vai comer uma coisa assim, que, caramba, que coisa maravilhosa, e não tem carne. Bacana, hein? Tá me entendendo? Porque o amor que a gente coloca ali. Então a consciência cósmica, ela pensa da seguinte forma: se no outro dia o Armando for na minha casa, ele vai receber o mesmo carinho, o mesmo amor que o Ronaldo recebeu. Isso é interessante, né? Porque não há acepção. Porque a consciência cósmica, ela vê todos em igualdade. Ela vê todos como energia. Ou seja, você está preparando, você citou o exemplo aí, você vai preparar um almoço para mim, como você prepararia para um irmão seu, um sobrinho seu, e até um desconhecido. E até um desconhecido. Por exemplo, então, isso é interessante. Eu faço um trabalho na rua com moradores de rua de 15 em 15 dias, que a gente sai para levar para eles quentinha junto com a minha irmã. E a gente não faz essa acepção, muito pelo contrário, a gente faz a melhor comida para levar para eles, a mesma que nós comemos. Interessante, isso é muito bacana. Então, né? A consciência... É olhar o outro como o nosso próximo mesmo. Isso, e quando ela olha dessa forma, não somente a nível de humanidade, ela vê a nível de cosmos. E quando ela sai do seu mundo, onde Jesus fala, o verbo se fez carne, quer dizer, o verbo, o espírito se fez carne, o ser se fez carne, a consciência se fez carne, sai do mundo das ideias, onde é criado toda a projeção para o que vai viver no mundo físico, denso, pesado, aonde vai perder todo o seu poder, como Superman perdeu todo o poder para saber o que é a humanidade, se desfaz de todo o seu poder multidimensional, deixa de ser um ser multidimensional para ser um ser humano e ver o que é estar na matéria. Então, quando a consciência ela entra na matéria e se faz carne, é encarnada, é ali que ela vai poder experimentar e ter uma outra visão do que é realmente ser humano, o que é usar esse veículo humano. E por ela ser cósmica, aí é que está a diferença. Ela já vê de um outro âmbito. Ela não vê o espírita, ela não vê o evangélico, ela não vê o católico. Ela vê o ser. Isso é muito bacana, né? Ela vê a consciência. Isso é muito interessante. E isso daí é o que é? É uma evolução. Eu quero aproveitar, pegar esse gancho aí para te provocar um pouquinho. A gente...
o título que a gente usa quando se dirige a você é de Pastor Douglas, porque durante muito tempo você esteve à frente de um pastoral, né? De uma pastoral. Hoje você, como pastor, você se vê espírita? Porque você hoje fala de reencarnação, você tem 3 livros editados, já está no 3º volume, que é Entre o Céu e a Terra, ou seja, abordando a questão espiritual, né? A questão que fica bem claro que o espírito, que a vida não acaba no túmulo. Você teve essa experiência, então hoje você pode se dizer espírita? Não, hoje eu não posso me dizer espírita. Hoje eu posso me dizer consciência, que trabalha com espiritismo, com evangelismo, com protestantismo, né? Porque a consciência ela não tem uma denominação, não tem uma nomenclatura, um vocabulário. A consciência ela vê tudo como um todo, que é necessário para a sua evolução. Sabe o que eu acho interessante? Vou falar você, né? Que você pode falar você. Você é meu amigo. Você conseguiu, que eu acho que é uma coisa assim fantástica, você conseguiu manter o respeito de todos aqueles que estavam sobre a tua tutela quando você estava na pastoral. Por exemplo, eu fui convidado para me pregar numa igreja. Tá, isso é que eu achei fantástico. Hein, Ronaldo? Fui convidado para me pregar numa igreja. Eu preguei na igreja o amor. Fui convidado para me dar uma palestra no Centro Espírita. Eu dei uma palestra sobre o amor. Fez uma live. Porque o amor resume tudo. O amor resume tudo. E isso é que eu achei fantástico. Você saber fazer essa transição, porque na verdade foi uma transição, né? Você fez uma transição, mas você conseguiu manter o respeito daquelas pessoas, porque eu acompanho você há muito tempo. Você ficou famoso nas redes sociais, vamos dizer assim, foi uma fama. E você, inclusive, teve 1 milhão de visualizações na Europa, que você estava falando comigo. Então, isso não é para qualquer um, não. Né? E consegue manter. Você consegue hoje militar dentro do meio espírita, você ser convidado para fazer uma live para um centro espírita considerado, né? Um centro espírita respeitado, vamos dizer assim. Correto. E também por aqueles amigos que eram seus amigos quando você estava à frente da igreja, né, fazendo a sua pastoral, conseguir manter esse vínculo, né, e você conseguir ser respeitado aonde você vai. Então eu acho isso muito fantástico. E baseado nesse teu direcionamento de pensamento, baseado nessa questão da consciência cósmica. Justamente porque a consciência ela se coloca como aprendiz e ao mesmo tempo como professor, porque para uns ela é o professor, para outros ela é o aprendiz, para outras consciências mais elevadas do que ela. Sim, com certeza. A gente não vai ter essa pretensão de achar então, que a gente por exemplo, tudo, tem internauta que me chama de professor, de mestre, e eu falo para eles, eu sou um aprendiz. Para vocês eu sou um professor, mas para outras consciências eu sou um aprendiz, que estão me acompanhando, me observando e me ajudando na evolução. E assim, com essa tua trajetória aí, você acabou tendo até convite da Europa, né? Isso. Do exterior. Correto. E assim, a gente fica bastante, não vou dizer entristecido, porque você vai ser meu amigo aqui, meu amigo na Europa, seja onde, em que lugar do universo você estiver. Eu acho que essa questão nossa hoje de amizade, de respeito, eu acho que ela sobreviverá. Mas assim, para mim, eu fiquei bastante impactado quando você me falou que está sendo sondado aí para estar indo para a Europa. Com né? certeza. Então, eu fiquei muito, assim, triste e uma feliz missão, ao mesmo tempo. É uma missão. Mas você tem essa consciência de que você precisa tá militando nesses universos aí, né? É uma nova experiência, até mesmo porque nós que estamos lutando e viemos a encarnar nesse universo com o propósito, com tudo que digam, que chame o universo de prisão, que é uma prisão, nossa vida é uma prisão, um laboratório, uma escola, uma matrix. Sabemos que é uma matrix também, mas tudo isso, quando você chega ao topo da montanha, você vê que você é muito maior do que tudo isso que acontece. Então, a Europa é um desafio, porque a Europa
o povo da Europa não tem o cativar, não tem essa questão do se aprofundar intensamente na simpatia, no amor, na chama de estar ali presente um com o outro, né? Desenvolvendo um trabalho em harmonia entre um e o outro. Tem mais aquela frieza, não é um povo quente, mas quando se fala quente é no sentido de consciência, tá me entendendo? É como se fosse o espírito e a alma, eles são só o espírito, tá faltando a alma, que a alma já é mais ativa, emocional, sentimental. O espírito é frio e está no mundo das energias, lá não tem sentimento, tem nada disso, a não ser quando ele está ligado ainda a essa dimensão física. Muito materializado, então mesmo ele desencarnado, ele ainda está preso aqui, então ele não sente as emoções, mas tem a consciência das emoções. Isso que você falou é interessante, porque, por exemplo, o espiritismo, por exemplo, codificado por Allan Kardec, a gente se reporta o quê? França. E na verdade hoje, pouquíssimos franceses são espíritas, né? Nós brasileiros somos mais espíritas do que muitos franceses. Ou seja, a Europa ganhou de presente essa doutrina maravilhosa que é o espiritismo, mas poucos, né, e acho que ainda muito fragmentada, têm conhecimento da luz da doutrina. Mas justamente porque existem certos espíritos, né, certas consciências encarnadas que vieram em missão e não souberam desenvolver esse trabalho, mas não quer dizer que o trabalho parou. Porque errar, como disse o Armando, faz parte do processo de evolução. É isso aí. Porque o universo físico, como Platão disse, que foi criado pelo arquiteto, que é chamado até de demiurgo, ele sabia, esse ser, que nós erraríamos no universo físico. E existem seres que não querem fazer parte desse universo, porém não pode impedir que outros queiram fazer. A família está dividida, mas lá na frente a família vai se unificar novamente. Entre nós mesmos a gente vê essa divisão, que existe um que eu sou A, eu sou B, o outro eu sou C, mas existe já aqueles que falam eu não sou A, nem sou B, nem sou C. Somos todos um. Interessante, né? Então você já vê que já subiu de nível, de consciência. Não sou A, não sou B, não. Eu sou um só com vocês. Mas eu não consigo te entender, mas um dia você vai entender. Que somos todos um. Então é muito difícil, né, você ter que aceitar determinadas condições e projetos que são apresentados, porque sabemos que nem todo projeto que é apresentado dá certo, tem projeto que dá errado, mas não quer dizer que eu vou ter que parar com o projeto. Eu posso melhorar o projeto ou criar um novo projeto que faz parte da consciência. Queria aproveitar, o pastor aqui me sinalizou que os 3 primeiros que ligarem agora, né, receberão de brinde um livro do nosso querido amigo Pastor Douglas, o 1º, 2º e 3º volume, e vai estar autografado pelo nosso querido amigo Pastor Douglas, tá bom? Então, vamos lá, os 3 primeiros que ligarem vamos fazer um sorteio, e aí a gente vai depois então divulgar quem foram os 3 primeiros sorteados, né, do livro do meu querido amigo Pastor Douglas. Pastor Douglas, minha eterna gratidão pela tua presença aqui, foi muito bacana a gente estar junto, né, e voltará aqui outras vezes ainda antes de você ir para a Europa. Que a paz, o amor do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações sempre. Paz na terra aos homens de boa vontade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Saúde em Ação.
um programa que divulga as ações do Instituto Bezerra de Menezes. Patrocinado pelo Grupo Semeru.